é um cérebro com muita sede num ambiente que tem água demais. Então... É prejudicial, assim, até que ponto? O que pode acontecer, por exemplo, um adolescente que... Eu vou citar mais ou menos uma rotina exagerada de um adolescente. Uhum. Ele acorda pra estudar de manhã, então 7 horas ele tá na escola. Mas aí na escola ele tá ali assistindo a aula, mas ele tá também no TikTok ali. Sim. Recebendo estímulos e tudo mais. Sim. Terminou, saiu da escola meio-dia. Ele come um hambúrguer, um Mac. Caralho. O Mac nunca vai me patrocinar. Eu falo mal do Mac todo episódio. Ele vai lá, come um Mac e tal. Também recebe. Chega em casa e fica o dia inteiro jogando. E acaba, sei lá, passando um pouco das horas ali. E dorme mal. Bate uma punheta ainda. Ou já bateu umas 5, né? E aí dorme mal e teve todos esses comportamentos. Por que ele passa a adolescência assim? Então lá dos 14 até os 22. Sim. Como é que essa pessoa vai ser no futuro? Cara, ponto número 1. No que ele tá fazendo isso, ele tá deixando de fazer muitas outras coisas super importantes para a vida adulta dele. Uma delas a gente acabou de falar. A interação social, o aprendizado de como interagir socialmente com outras pessoas é fundamental. E você pode aprender alguma coisa disso nos jogos, porque tem interação ali. Mas a interação que você tem no jogo não é a interação que você tem na vida real, cara. Na vida adulta, você vai precisar numa entrevista de emprego. Você precisa falar quem é você, de onde você veio, o que você quer fazer. Você precisa ter uma certa capacidade de convencimento. Você vai ter que ter uma certa capacidade de empatia. Você vai ter que ter uma certa capacidade, uma série de habilidades de comunicação que provavelmente você não vai conseguir desenvolver nos jogos. Você está deixando de praticar exercício físico. Atividade física, que é fundamental em todas as fases da vida. Para o desenvolvimento do cérebro, para o cérebro funcionar direito. Daqui a pouco a gente pode falar disso. Atividade física é uma outra novela, né? Um outro exemplo, você está deixando... Então, você está vivendo uma vida muito insalubre, muito não saudável. A alimentação de Big Mac nem se fala, né, cara? Imagina, então, você está jogando... Big Mac, né? Praticamente açúcar e gordura pura aquilo ali, né? É uma bomba de açúcar e gordura que também, como é muito artificial, tem um potencial de gerar um sinal de recompensa desproporcional no cérebro. Alimentos ricos em açúcar e gordura, especialmente quando estão os dois juntos, eles geram um sinal de recompensa desproporcionalmente alto no cérebro. É como se o cérebro não tivesse preparado para aquilo. Porra, caralho, que merda é essa? Por quê? Lá é sempre bom te lembrar de onde a gente veio. Lá o nosso cérebro, quando ele se desenvolveu, nós éramos caçadores-coletores. Pensa lá nos homens da caverna. Não existia, Lutz, não existia alimentos com açúcar e gordura. Era difícil conseguir alimentos ricos em açúcar. Fruta, por exemplo. Flores, algumas. Gordura animal, talvez algumas. Gorduras de sementes, né? Óleos, né? Agora, um alimento rico em açúcar e gordura, isso é uma invenção nossa recente. Você bota isso para dentro, o cérebro não sabe nem o que fazer. Cara, que merda é essa? Então a tendência é isso gerar também distúrbio de comportamento, fazendo o indivíduo querer desproporcionalmente mais esses alimentos processados, ricos em açúcar e gordura. Sem falar no que você falou dos jogos, né? Jogos também são estímulos artificiais hiperdopaminérgicos, vamos colocar assim, hiperrecompensadores. É um negócio nada natural, né? Então a tendência é você gerar um loop de comportamento. O adolescente faz aquilo ali, é recompensador para ele, ele quer fazer mais. Faz mais. Aquilo gera recompensa, ele quer fazer mais. Gera um loop. Um loop que pode resultar no que a gente chama de vício. Vício, que é um comportamento repetitivo, como a gente estava falando, que o indivíduo meio que perdeu o controle. Então repara, ao longo da adolescência, que era para o indivíduo aprender uma série de coisas, desenvolver a capacidade de autocontrole, desenvolver a capacidade de comunicação, interação social, aprender a lidar com situações sociais que são de toda sorte possíveis, né? Situações sociais de modo geral. Ele não fez nada disso. Exercício físico, que era para ele ajudar, permitir com que o cérebro se desenvolva adequadamente. O sono é fundamental para esses circuitos do cérebro se desenvolverem. Inclusive tem trabalhos mostrando, abrir um parênteses, Lutz, um dos trabalhos mais legais que eu li esse ano, tá? Mostrando que falta de sono na adolescência afeta o desenvolvimento do sistema de recompensa do adolescente e faz ele, na vida adulta, ser menos extrovertido. A interação social da pessoa na vida adulta depende da qualidade de sono dela na adolescência, cara.
What the Como fuck? assim, né? Cara. Foi um dos trabalhos mais legais que eu li, porque misturou sono com sistema dopaminérgico, interação social, eu quase chorei. Privação de sono, falta de sono na adolescência. Mas explica o porquê, o mecanismo por trás disso? Porque o sono, quando a gente está dormindo, o cérebro não está desligado, né? A gente passa por várias fases do sono. São 4 fases especial. Primeira fase, sonolência, sono leve, sono profundo, sono REM. Depois você passa por essas fases de noite, fica passando por elas várias vezes. Só que a gente precisa passar por essas fases do sono por vários motivos, para você acordar bem no dia seguinte. Mas entre esses motivos, essas fases, essas mudanças que acontecem no cérebro durante o sono são importantes para permitir com que os circuitos amadureçam. Que eles cresçam, que eles amadureçam. Inclusive, esse sistema que a gente falou, o tal do sistema dopaminérgico, que libera dopamina, que faz você querer fazer as coisas, que faz você querer interagir com as pessoas. A nossa vontade de interagir com as pessoas, quero interagir com o Lutz, ou não quero interagir com o Lutz, quero interagir com ele, quero interagir com ela. Isso é determinado por esse sistema dopaminérgico. Só que ele precisa amadurecer para ele funcionar direito na sua vida adulta e você interagir socialmente com pessoas que você conhece e pessoas que você não conhece de forma adequada. Isso é o ideal. E isso acontece na adolescência, cara. Esse sistema está amadurecendo, você tem esse ensaio na adolescência. Se você prejudica o sono do adolescente, esse sistema não amadurece direito, ele depende especialmente do sono REM, da fase do sono REM. Para amadurecer. Não amadurece direito e uma das consequências é afetar o comportamento social. Como é que fica na fase adulta? Isso. Ele tende a ter mais motivação para interagir com quem ele conhece e menos motivação para interagir com quem não conhece. Então ele fica enviesado para interagir só com quem ele conhece. Então, digamos, cheguei aqui num lugar, uma festa. Se o meu sistema não tiver amadurecido adequadamente, eu vou querer falar só com o Lutz. Eu não vou ter motivação para interagir com outras pessoas. E é óbvio que isso traz prejuízos. Você poderia conhecer pessoas novas que vão ser seus melhores amigos, pessoas podem fazer network para trabalho, pode conhecer seu namorado, enfim. Interagir com pessoas, com indivíduos novos é fundamental sua vida inteira. Então, se o sistema envolvido em fazer você querer interagir com pessoas que você não conhece está prejudicado, você vai sair na desvantagem. Então tá aí um exemplo de uma coisinha que você pode avacalhar na adolescência e a pessoa vai pagar na vida adulta para sempre. Nossa, eu avacalhei muito. Você dormia mal? Muito. Olha aí. E eu me sinto meio assim. Pois é, cara. E será que pode ser? Porque eu imagino que assim, porque isso vai afetar o cara, ele não vai ter motivação, não vai ter meio que vontade, é isso? De interagir com outras pessoas, mas sim. Não necessariamente ele tem um receio, um medo, uma ansiedade social. Não necessariamente. Né? Ele vai estar enviesado para ter motivação para falar com quem já conhece. Porque nós, Lutz, nós somos programados para achar pessoas novas interessantes. O sistema dopaminérgico que libera dopamina e faz você querer coisas, ele é sensível a novidades. Qualquer coisa que é nova, ele tende a ativar mais esse sistema, fazendo você querer ver aquilo, ficar curioso com aquilo, ter motivação para interagir com aquilo, para ver o que é aquilo. Por isso que pessoas novas numa cidade pequena chamam muita atenção. Porque é uma novidade. Por isso que as pessoas se sentem naturalmente atraídas, talvez nem do ponto de vista sexual, mas do sexual também, por pessoas novas. Só porque é novo. A gente é meio que programado. Então é natural. O natural seria nós termos interesse por novidades. Só que aí, só que para você isso acontecer, esse sistema dopaminérgico ele tem que amadurecer. E isso acontece em boa parte na adolescência, se tudo acontecer da forma adequada. Se o indivíduo estiver dormindo bem, estiver praticando atividade física e se permitir ter as experiências necessárias para ter esse amadurecimento adequado. Aí você me fala, o que vai acontecer com um adolescente que tem essa rotina merda aí que você falou, né? Fica jogando, fica no TikTok, Big Mac, jogo, dorme pouco e dia seguinte repete de novo. Cara, você tá cagando o processo de várias maneiras. Eu dei o exemplo aqui do sono. Outros exemplos, sem exercício físico você está cagando também. Se você ficar só no jogo, você vai deixar de ter interações presenciais. E isso vai impedir que o sistema amadureça para você aprender a interagir presencialmente com as pessoas. Isso pode explicar para muitos depois, no final da adolescência, na vida adulta. Você talvez aí na vida adulta tenha dificuldade em se expressar, em se comunicar com outras pessoas por causa disso. O seu ensaio na adolescência não foi bom.
A sua adolescência não foi de uma forma que te permitiu amadurecer esses temas adequadamente, e aí você tá pagando o preço na sua vida adulta, isso cara. É muito interessante, porque tem muita gente que fala da geração Z, né? Dos millennials e tal, as gerações mais novas, que eles são mais tímidos, mais esquisitos, né, mesmo? Sim, mais introvertidos. Cara, em boa parte por causa disso, né? Eles estão numa fase... Claro, não estou dizendo que a infância não é importante também. Todas as fases... A gente aprende a vida inteira, essa que é a verdade. Mas tem algumas fases que são especialmente importantes porque o cérebro está num estado específico para você aprender algo específico. Por exemplo, nos primeiros 7 anos da vida, são super importantes para aprender a linguagem. Os circuitos envolvidos em permitir que a gente se comunique verbalmente aqui, a gente falando, você me ouvindo, eu falando, eles se desenvolvem nos primeiros anos de vida. Eles estão maleáveis para se desenvolverem. Só que isso só vai acontecer se o indivíduo estiver num ambiente adequado. Qual o ambiente? Um ambiente que tem pessoas falando ali com ele. Aí o cérebro meio que capta e aprende a linguagem, né? Se você pega um indivíduo novo e isola ele socialmente de qualquer interação social, sabe o que vai acontecer nos primeiros anos de vida? Esses circuitos não amadurecem, a pessoa não desenvolve a capacidade de comunicação verbal e fica assim para sempre. Nossa. Tem uma fase ali nos primeiros anos de vida que os circuitos envolvidos com linguagem, eles estão maleáveis para aprender a linguagem. Por isso que nessa fase, quando uma criança vai para um país novo, ela aprende uma língua nova assim, ó, pum! Porque os circuitos envolvidos com a linguagem em si, e quando eu quero dizer linguagem, é o aspecto todo. Você ouvir, compreender e conseguir expressar por meio de símbolos vocais, né? Que seria a fala, né? Não é fácil, tá? É complicado pra cacete, assim, o cérebro fazer isso. E aí isso acontece numa fase específica lá na infância. E tem crianças que a gente chama elas de crianças selvagens. Crianças que, por algum motivo, elas foram totalmente isoladas da interação social nos primeiros anos de vida dela. Um caso famoso é o caso da Jamie... Como é que é o nome dela? Me esqueci agora. O pai dela, ele era meio que doente mental, deixou ela isolada no quarto dela, ninguém podia falar com ela durante anos. Quando foram descobrir ela já era mais velha, a menina tinha 7, 8, 9, eu não lembro. Ela não conseguia falar, ela não sabia falar. Ela não tinha, o cérebro dela não tinha aprendido a ouvir falar. Ela não devia entender nada. Ficou muito também rudimentar. Depois a fono, os terapeutas, os médicos ajudaram ela a aprender a se comunicar, mas ficou muito rudimentar, né? Ficou um negócio tipo, em vez de falar o Lutz, o Lutz gosta de chegar na casa dele e tirar o tênis. Falava, Lutz gostar... Tipo um homem das cavernas. Sem tênis. Né? Exato, porque os circuitos envolvidos com linguagem não amadureceram. E a mesma ideia, você pode pensar aí nesse aspecto de interação social, comportamento social, como lidar com pessoas, o que falar, o que não falar, o que fazer, o que não fazer. Em boa parte, isso se amadurece na adolescência, se você permitir com que isso aconteça, se o adolescente estiver num ambiente adequado para isso. E jogos de videogame não são um ambiente adequado para isso. Então, lá você pode xingar todo mundo, como eu fazia, e não tomar nenhum soco na cara, né? Tipo isso. Sem falar no aspecto de vício, né? Como eu falei, total. É um cérebro que quer muito o que gera recompensa rápida e tem pouco autocontrole. Prato feito para gerar um vício, cara. Cara, Um vício em alguma coisa. Masturbação, o jogo, o TikTok. O que seria nesse caso, né? Quer muito fazer uma coisa em detrimento de outras. Foda-se o resto. Foda-se estudar, foda-se isso, foda-se qualquer coisa. Eu quero só aquilo ali, a pessoa não consegue controlar, fica num loop infinito dentro daquilo, não consegue sair, né?